A paz do Senhor, amados irmãos da Assembleia de Deus Bela Vista, Congregação Viriato Ribeiro, que a graça do nosso Senhor seja com todos vós. Estamos aqui mais uma vez para vos trazer uma reflexão da Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, para a nossa meditação, diz assim a Palavra do Senhor: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Meus queridos irmãos, esta reflexão de Paulo aos Efésios, essa exortação, ela parte do princípio de que nós, como cristãos, devemos abandonar as coisas do velho homem. O versículo 22 diz assim: Despojai-vos do velho homem que se corrompe pelos desejos do engano, pela concupiscência do engano. Despojar-se é se despir, é tirar de cima de você as características de um homem sem Deus, de um homem que não conhece a palavra do Senhor. Paulo exorta a igreja de Éfeso que nós devemos agir não com a natureza carnal, a natureza velha, que não condiz com a nova natureza cristã. No versículo 25, Paulo diz: deixai a mentira. E ele diz que nós devemos deixar a mentira para falar a verdade. Deixai a mentira, falai a verdade. Por quê? Paulo diz: porque somos membros uns dos outros. No versículo 26, Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irmãos, a ira é algo que faz parte da natureza humana e todos nós estamos sujeitos a isto, a irar-se. Porém, a palavra de Deus nos diz que esta ira, uma vez suscitada no nosso coração, no nosso sentimento, ela deve ser abandonada antes do pôr do sol. Significa dizer que, embora eu esteja sujeito a me irar, a ter uma crise de ira, eu não posso deixar que esta ira vá para o leito comigo. Ela tem que ser expulsa do nosso coração antes do sol se pôr, antes que venha a noite. Por quê? Porque ela deve ser momentânea. Se ela não for momentânea, ela passa a ser maligna. Por isso, Paulo, no versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Se dermos lugar a ele, se a ira não sair do nosso coração, essa ira se tornará maligna e nós estaremos dando lugar ao diabo, e essa não é a vontade de Deus. Nós somos cristãos, nascidos de novo, povo de Deus. Não podemos ser dominados por nenhum sentimento de rancor, de ira, de ódio, porque isso certamente não agrada ao Senhor. No versículo 28, Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que é bom, tendo com que ajudar aquele que precisa, o que é necessitado.
E aí Paulo nos chama a atenção para algo muito importante. Trabalhe fazendo aquilo que é bom. Significa dizer, irmãos, que nem todo trabalho agrada a Deus. Não existe essa condição de que porque é trabalho, é digno e estamos ganhando o nosso dinheiro, portanto Deus não vai se incomodar com isso. Paulo ele é enfático quando ele diz, trabalhe fazendo aquilo que é bom. Então eu não posso praticar qualquer trabalho, mesmo que esse trabalho seja lucrativo, que traga ganho para mim, porque se ele não agradar ao Senhor, ele não faz bem à minha vida espiritual. Portanto, devemos seguir o conselho da palavra de Deus, trabalhe fazendo aquilo que é bom, ajude aquele que é pobre, necessitado, carente, e nós estamos vivendo numa época onde estamos precisando muito ajudar ao nosso próximo. Versículo 29, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra desagradável, nenhuma palavra feia, nenhuma palavra que venha ferir a santidade de Deus. Antes, saia da vossa boca somente aquela palavra que for boa, que venha trazer edificação, que traga graça àquele que está ouvindo. Nós somos cristãos. O cristão, irmão, ele tem uma linguagem sã, irrepreensível, palavras boas. Não são palavras ferinas, palavras que atingem o nosso semelhante e muitas vezes agridem os nossos ouvidos de tão feias que são. Quem é crente, quem é cristão, quem é santo, quem vive o evangelho, ele fala de acordo com a palavra de Deus. Não vamos nos moldar por aquilo que o mundo fala, por aquilo que o mundo traz no seu dia a dia, no seu cotidiano. A linguagem do cristão é uma linguagem bíblica, uma linguagem que agrada ao Senhor e, o que é mais importante, nos identifica como cristãos. Quando você abre a sua boca, você tem que transparecer aquilo que você faz, aquilo que você é, a sua fé, a sua crença. Se você fala, as pessoas percebem qual é a sua natureza. É uma natureza boa, uma natureza cristã, uma natureza pautada no Evangelho, na palavra de Deus. Versículo 30 diz, e não vos entristeçais, e não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Certamente, se nós fizermos tudo isso que Paulo está dizendo que nós não façamos, nós vamos entristecer o Espírito Santo. Se eu não deixar mentira, se eu mirar e não abandonar a ira, se eu der lugar ao diabo, se eu furtava, se eu não deixar de furtar, tudo isso, irmãos, as palavras desagradáveis, tudo isso entristece o Espírito Santo de Deus. Nós, como igreja, temos plena consciência disso. Habita em nós o Espírito Santo, habita na igreja o Espírito Santo, ele é a nossa vida. O Espírito Santo, ele dá vida à igreja. Então ele não pode ser entristecido pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. Nada pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Pelo contrário, devemos agir, falar e nos conduzir de forma que o Espírito Santo se alegre da nossa vida e da nossa maneira de ser. Para concluir, Paulo, voltando ao versículo 23 e 24, em vez de fazermos essas coisas que não agradam a Deus e entristecem o Espírito Santo, versículo 23, Paulo diz, renoveis no espírito da vossa mente. Renove a sua mente em Cristo. Tenha Cristo nos seus pensamentos. Ele vai dirigir a sua mente, os seus pensamentos. Mente boa é uma mente que conduz o corpo a fazer coisas boas. O provérbio latim diz que mente sã, corpo são também. Então, a Bíblia confirma este provérbio. Por quê? Renovei-vos no espírito da vossa mente. Renovem-se pelo Espírito Santo. Versículo 24. E vos revistais do novo homem que Deus cria em justiça e santidade. Fazendo isso, será tirado do nosso meio tudo aquilo que não agrada a Deus. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas
do meio de vós. Isso só será possível se nós fizermos aquilo que agrada o Espírito Santo de Deus. Igreja amada, povo de Deus, que Deus em Cristo vos abençoe e que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todo sempre, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.